77 Partners mira Rodrigo Caetano para ser o diretor executivo do Vasco da Gama. Não é uma negociação fácil, mas a gente vai trazer todas as informações sobre isso e o que pode acontecer aí. O Rodrigo Caetano pode chegar ou não no Vasco, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco para o jogo contra o Brusque. Será que Zé Ricardo vai mudar? Não vai mudar? Quem será o lateral direito? Enfim, e também sobre o jogo amistoso que o Vasco teve aí neste sábado. Então, isso e muito mais depois da vinheta vai subir e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta. Salve torcedor vascaíno, vocês já viram que vai ter muita informação nesse vídeo, nós vamos falar muito sobre essa situação aí da 77 com o Rodrigo Caetano, vamos falar também sobre a prospecção para o futebol, porque essa semana promete com a chegada da 77 aqui no Brasil. Mas antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo, você estava pesquisando e nos achou, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, sou analista, sou scout. Aqui a gente traz todas as informações do Vasco com opinião. Aqui a gente traz análise, sugerimos jogadores, enfim. Aqui é o lugar para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco e será um prazer tê-lo como nosso inscrito. Então, dá essa moral, se inscreve no nosso canal aí, falta pouco para a gente chegar a 5.400 e também você pode nos ajudar a chegar à nossa meta, que é a 10 mil inscritos. Mas vamos falar de Vasco, vamos falar de Rodrigo Caetano, porque eu sei que todo mundo que chegou aqui quer falar sobre isso e a gente vai falar. Depois a gente traz as informações do time do Vasco. Olha, informação dada hoje pela madrugada aí pela galera do GE Vasco, Marcelo Baltar e Rafael Zarco. Tá passando aí na sua tela, você tá vendo. Rodrigo Caetano, executivo que já passou pelo Vasco em 2011, em 2014, esteve próximo de vir para o Vasco no início da gestão Salgado, mas não houve um acordo, Alexandre Pássaro acabou sendo o escolhido, é o número 1 da 777 Partners para assumir o futebol do Vasco como executivo. É isso mesmo, essa informação dada pelos amigos aí do GE Vasco, mas tem algumas nuances aí para que esse possível acerto. Porque é o seguinte, Rodrigo Caetano, ele tem contrato com a equipe do Atlético Mineiro até dezembro. Rodrigo Caetano não é desses de deixar os contratos aí pelo meio do caminho, mas enfim, para que o Vasco pudesse trazer, para que a 77 pudesse trazer Rodrigo Caetano, teria que pagar uma multa rescisória para a equipe do Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão também da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. O que é que acontece? Nesse momento, há negociações? Ainda não há negociações concretas com o profissional. A 77 está no mercado, procurou informações de Rodrigo Caetano e tem nele aí como profissional ideal. Primeiro, por ter um bom relacionamento com o Vasco da Gama, conhecer o Vasco, por ser um profissional gabaritado, por ser um profissional que tem experiência de mercado do Brasil, é isso que eles querem, e também por ser um cara que consegue montar times competitivos nos últimos anos, nas últimas temporadas no Brasil, inclusive no Vasco, com o último título, o grande título do Vasco, vem com o Rodrigo Caetano capitaneando aí toda a situação do futebol. O que é que impede essa questão do contrato que ele tem com o Atlético Mineiro e também de uma sondagem da CBF que procurou aí o Rodrigo Caetano em momentos atrás para que após a Copa ele pudesse assumir aí um cargo também de gerenciamento dentro da CBF, juntamente com a seleção. Rodrigo Caetano, obviamente, não vai falar sobre essa situação, ele não costuma conversar aí quando ele está com outras ou em outros empregos, né? Mas é um bom nome e demonstra que a 77 Partners está procurando alguém que entenda de futebol brasileiro, né? Para não haver os mesmos erros aí que houveram no Genoa e em outros locais. Mas enfim, é um nome de consenso, eu sei que muita gente vai gostar, mas eu quero saber sua opinião aqui embaixo. Você acha importante essa contratação, essa possível contratação de Rodrigo Caetano no Vasco? Você aprovaria? Deixe seu comentário aqui embaixo. 77 que chega essa semana ao Rio de Janeiro, eles estavam no final de semana com o Genoa, inclusive foram bastante aplaudidos pela torcida do Genoa, apesar do Genoa ter caído. Muita gente entende lá que não foi culpa da 77, o Genoa já vinha numa situação bem complicada antes deles entrarem e deve aí desembarcar no Brasil para formalizar a proposta vinculante. Lembrando
que a 77 já está começando a trabalhar no futebol, já tem alguns nomes para trazer para o Vasco da Gama e já começa de vez a começar a colocar o Vasco como seu carro-chefe aí na empresa para o futebol. Então a gente vai ficar de olho para ver as informações e como esse Vasco vai se comportar durante a semana e como a 77 aí vai abordar o mercado para trazer profissionais para o Vasco da Gama. Olha, vamos falar de Vasco e Brusque e vocês já sabem que ingressos para arquibancadas já estão esgotados, mais de 17 mil ingressos. A gente vai ter casa cheia de novo na próxima quinta-feira às 19 horas. 77 parte presente nesse jogo. Mas o Zé Ricardo tem algumas dúvidas para como ele vai escalar esse time do Vasco da Gama. Figueiredo deve ir para o jogo, acho que não será um problema, né? Pelo que passou aí, ele não foi para o jogo treino, que o Vasco deu 10-0 aí no time da Série C do Campeonato da Carioca, inclusive com um golaço do Everton, como está passando aí na sua tela, o Everton que deve ser titular contra a equipe do Brusque. E tem algumas dúvidas. Nenê deve voltar ao time titular. O próprio Yuri deve voltar ao time titular, mas fica pendente aí a situação tanto do Juninho, que sentiu o adutor da coxa, como também do Figueiredo, mas eu acho que o Figueiredo está mais próximo aí de voltar, de jogar do que o próprio Juninho, por causa de uma situação muscular que preocupa, né? É a segunda lesão muscular do Juninho nesta temporada. O Zé Ricardo também acompanhou aí o jogo do Brusque, né, no último final de semana, sabe como vai jogar a equipe do Brusque e deve mandar uma equipe aí próxima àquela que ele vem mandando nos últimos tempos aí, com o próprio Thiago Rodrigues no gol, tirando o Gabriel Dias, deve vir o Everton, com o Quinteiro, com o Anderson Conceição, com o Edmar, e aí tem Yuri, Andrei Santos, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Deve ser o time que deve enfrentar a equipe do Brusque, mas tem aí até quinta-feira para treinar. Lembrando que o Vasco termina a rodada no G4, apesar da vitória do Bahia, o Vasco fica em quarto colocado, segunda vez seguida no G4, na segunda rodada seguida, o Vasco tinha 44 rodadas aí sem ter entrado no G4 e permanece nesse momento. O Vasco tem um ponto à frente do Novo Horizontino, que tem aí o primeiro time abaixo do Vasco no G4. Então, o jogo acontece às 19 horas em São Januário. O Vasco deve treinar hoje novamente, nesse domingo. A gente vai trazer informações mais tarde. Temos a nossa live resenha para falar sobre isso. A gente vai ver aí como o Zé Ricardo desenvolve o trabalho. Né? Sabemos que Nenê jogou no jogo treino aí também. Enfim, o Vasco começa a fazer a sua preparação para o jogo contra o Brusque. É um jogo importante. O Vasco defende uma invencibilidade também. Na última temporada, o Vasco ganhou os 2 jogos da equipe do Brusque e busca manter essa regularidade para poder continuar no G4. Uma vitória, o Vasco permanece no G4 aí por 3 rodadas seguidas e também segura a sua invencibilidade no campeonato. Pode chegar a 9 jogos sem perder. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Ele espero aí na nossa live resenha. Estou aguardando todo mundo. Aquele abraço. Tamo junto.